Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar sobre como fazer citação em trabalhos acadêmicos. Mas antes, roda a vinheta. Muitos alunos têm dificuldade ou dúvidas na hora de realizar as citações em seus trabalhos acadêmicos, especialmente nos trabalhos de curso. Pensando nisso, preparei esta videoaula que irá ajudá-los a reconhecer e elaborar os diferentes tipos de citação. Mas afinal, o que vem a ser uma citação? Segundo a NBR, Norma Brasileira Regulamentadora 10.520, citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, citação nada mais é do que a incorporação no meu texto de textos extraídos de outras fontes. Toda vez que eu me proponho a elaborar algum texto, em especial textos acadêmicos, como os trabalhos de conclusão de curso ou os trabalhos de curso, em geral eu acabo incluindo informações extraídas de outros locais, como internet, livro, revista, jornal. E existe uma forma, pelo menos existem várias formas, e uma delas que eu vou ensinar agora é segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas para que serve uma citação? Bom, eu poderia enumerar 3 importantes fatores. O primeiro deles é dar credibilidade ao trabalho científico. Ou seja, quanto mais revisões bibliográficas você faz, quanto mais consultas de outros autores você faz e demonstre isso no seu texto através de citações, em geral, maior credibilidade este texto seu passa a ter. Um segundo motivo é fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa. Toda vez que eu me presto a realizar alguma pesquisa, é importante eu verificar nas bibliografias, nas referências, nas diversas literaturas, outros trabalhos que já foram pesquisados nessa área. Senão, eu incorro no risco de estar simplesmente duplicando um trabalho que já foi feito por outra pessoa. Caso esse trabalho tenha algum grau de ineditismo, é interessante, ainda assim, eu verificar trabalhos próximos ao meu, ou seja, trabalhos que foram feitos semelhantes, na mesma linha de pesquisa, e verificar a questão da revisão de literatura, a questão metodológica, e ver o que é interessante eu incorporar nesse meu artigo. Um terceiro motivo está relacionado a fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto de sua pesquisa. Ou seja, a citação também serve para colocar pontos de vista diferentes no meu trabalho. Então eu posso incluir citações de autores que têm uma determinada linha de pensamento e de outros autores que têm outra linha de pensamento. Isso só enriquece o meu trabalho acadêmico. Existem basicamente 2 tipos de citação: a citação direta e a citação indireta. Veremos agora o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta e como podemos incluí-la no nosso texto. Citação direta é a transcrição ou cópia de um parágrafo, uma frase ou uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras usadas pelo autor do trabalho consultado. Neste caso, repete-se palavra por palavra e essas devem vir obrigatoriamente entre aspas duplas ou com destaque gráfico, seguidas da indicação da fonte consultada. Então, citação direta nada mais é do que a transcrição com exatidão do texto consultado. Ou seja, eu coloco da mesma forma como eu encontrei no texto original. E para que o leitor possa identificar que eu estou colocando da mesma forma, esse trecho que eu copiei, eu preciso colocá-lo entre aspas. Então, todo texto que estiver entre aspas, eu posso encará-lo como uma citação direta. E lembrando que citação direta deve vir obrigatoriamente acompanhado do sobrenome do autor ou dos autores, do ano de publicação e da página. Já a citação indireta é a transcrição das ideias de um autor usando as próprias palavras. Ao contrário da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada, pois é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Então, sempre que possível, deem preferência
as citações indiretas. Se você pretende, por exemplo, publicar o seu artigo, né, ou mesmo ter melhores condições de ser avaliado frente a uma banca de avaliação ou a um professor, dê preferência pelas citações indiretas. Isso demonstra absorção, reflexão e transcrição das informações. Mas lembre-se que citação indireta não é apenas escrever a frase utilizando outras palavras. Você precisa absorver mais informação, absorver mais conteúdo, fazer uma reflexão desse conteúdo e transcrever esse conteúdo, mas obviamente sem fugir à ideia original do texto. Vou passar agora algumas dicas de como fazer citação indireta. Primeiro, leia e releia o texto original até que seja capaz de reescrevê-lo com suas próprias palavras. Não use aspas nas citações indiretas. Anote os dados referentes à fonte, sobrenome do autor, seguido do ano de publicação da obra. Faça a referência no final do trabalho, ou seja, inclua lá nas referências todas as informações da fonte de onde você extraiu aquela informação. E nunca deixe para fazer isso depois, porque você acaba se perdendo, acaba às vezes não encontrando a fonte. Eu vejo que muitos alunos, quando deixam para fazer isso depois, têm grandes dificuldades. Irei trazer agora para vocês uma série de exemplos que respeitam a NBR 10.520. Vejamos a seguir exemplos de citação direta, citação indireta, citação com um autor, dois autores, três autores, citação de citação e outros tipos e dicas. Vejamos agora um exemplo de citação direta quando a minha obra consultada tem apenas um autor, que é o MacGregor. Então, eu peguei o livro do MacGregor, é um livro publicado no ano de 1999, na página 1, e extraí o seguinte texto. Observem aí na terceira linha, fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Então, eu comecei o parágrafo com um texto próprio, que é: muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa quando, na verdade, estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Então, eu extraí o texto de MacGregor, esse pequeno trecho do texto de MacGregor, e incorporei para ajudar com a minha escrita, para ajudar a reforçar uma ideia que eu desejo. Peguei também um segundo livro de MacGregor, agora publicado em 1991, página 1. Muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa quando, na verdade, estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Só que eu posso transcrever esse texto de uma outra forma. Ou seja, no primeiro caso, eu coloquei a citação no final do texto. Nesse caso agora, eu estou incluindo a citação no início do texto. Eu até prefiro a primeira forma, ou seja, quando os escritores dão preferência em citar os textos ao final do seu trecho, ao final do seu parágrafo. Mas eu coloco para vocês a segunda opção, onde eu posso refazer o parágrafo com a seguinte estrutura, da seguinte forma. Segundo MacGregor, 1991, página 1, muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa quando, na verdade, estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Vejamos agora alguns exemplos de citação indireta também com um autor. Observe que nesses três exemplos que eu estou dando agora, eu não incluí a página. Geralmente, a página não é incluída em citação indireta, mas isto é uma questão opcional. Então, se o escritor desejar colocar página, não há problema. Vamos então observar o primeiro exemplo. Verifica-se no Brasil um grande avanço no setor produtivo, conforme apresentado por Andrade, 2005. Então, o que podemos observar é que o Andrade, nesse caso aqui, ele está ao final do parágrafo. E esse texto, ele foi transcrito com as minhas palavras, com o meu entendimento, mas ele foi consultado nessa outra fonte, que é Andrade. Uma outra forma de colocar esse texto é: segundo Andrade, 2005, é notório o grande avanço tecnológico ocorrido no setor produtivo brasileiro. E ainda uma terceira forma de se citar é:
É notório o grande avanço tecnológico ocorrido no setor produtivo brasileiro. Andrade, 2005. Deixo aqui então duas dicas para vocês. A primeira é, sempre que possível, tentem mesclar a forma de citar. Por vezes comecem a frase citando no início dela e outras vezes citem ao final da frase. Mas sempre que possível, como dito, tenham preferência por fazer a citação ao final da frase e por fazer citação indireta. Uma segunda observação que eu deixo para vocês é, quando o sobrenome do autor estiver dentro do parênteses, como acontece aí no terceiro caso, observem que a letra ela vem em maiúsculo. Agora, quando o sobrenome do autor estiver fora do parênteses, ele vem em minúsculo, como ocorre no primeiro e no segundo exemplo. Vamos ver agora um exemplo de citação com dois autores. Lopes e Batista, 2000, página 32, confirmam os argumentos anteriores ao declararem que a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Então observamos que é uma citação direta, uma vez que o texto absorvido de outra fonte está entre aspas, e por estar entre aspas, por ser uma citação direta, obrigatoriamente também eu preciso colocar o número da página no meu texto, ou seja, vem da página 32 do texto consultado. Como são dois autores, eu coloco a vogal E, ou seja, Lopes e Batista. Se eu desejar colocar esses dois autores dentro do parênteses, eu posso fazer, só que aí eu tiro a vogal E e coloco ponto e vírgula separando os dois autores. Lembrando que, pelo fato de estar dentro dos parênteses, eu preciso colocar em letra maiúscula. Vejamos agora uma citação com três autores. Neste texto, o papel do bibliotecário ganha importância como educador. Nesse exemplo, temos uma citação indireta, uma vez que eu não tenho aspas, e eu tenho aqui uma referência escrita por três autores. Então, esses três autores, como está dentro do parênteses, como eu optei por colocá-los dentro do parênteses, eu separo eles por ponto e vírgula e deixo em caixa alta. Ah, e lembrando, como é uma citação indireta, a inclusão do número da página consultada é opcional. Mas e no caso de livros que têm mais de 3 autores? Imagine você pegar uma referência que possui 8, 9, 10 autores. Eu deveria colocar o nome de todos? Olha, não é recomendado. Existe para isso uma expressão chamada et al, que significa e outros. É uma expressão latim que nós utilizamos, ou que a NBR recomenda a sua utilização, para fazer as citações cujas fontes consultadas tenham 4 autores ou mais. Nesse caso, então, ficaria da seguinte forma. Segundo Leong et al., 2017, a revolução da tecnologia da informação mudou vários aspectos no mercado, incluindo os processos das instituições financeiras tradicionais, bancos. Observem que é uma citação indireta, uma vez que eu não possuo aspas, ou seja, eu transcrevi o texto da forma como eu entendi, e eu posso observar também que esse texto foi escrito pelo Leong e outros autores, no mínimo outros 3 autores. Existe uma outra forma de fazer citação, que é quando eu utilizo várias fontes diferentes, ou seja, vários autores, e através dessa consulta que eu faço, eu elaboro o meu texto. Obviamente, eu só conseguiria fazer isso por meio de citação indireta, uma vez que eu estou consultando várias referências, vários autores para construir o meu texto. Essa é a forma mais recomendada de fazer citação, de escrever um texto, uma vez que demonstra uma capacidade, um esforço do escritor, do leitor, de consultar várias fontes antes de escrever o seu texto. Neste caso, os documentos devem ser separados por ponto e vírgula e apresentados em ordem alfabética. Vejamos agora 2 exemplos. É possível verificar que a precificação é um mal necessário para organizar a distribuição de recursos escassos. Essa informação eu acabei extraindo ela de 3 referências de 3 fontes diferentes. Eu extraí ela de Fonseca, 1997, de Paiva, 1997 e de Souza, também do ano de 1997. A questão do ano aí foi apenas uma coincidência. Observem que são 3 referências diferentes, todas elas separadas por ponto e vírgula
e colocadas em ordem alfabética crescente. Um segundo exemplo que eu coloco para vocês é: diversos autores salientam que os problemas econômicos só existem pelo fato de existirem limitações na disponibilidade de recursos produtivos. Essa informação também veio de 3 autores. Veio do Cross, 1984, Knox, 1986 e Mezirow, 1991. Todos devem vir separados por ponto e vírgula, lembrando também que devem vir em letra maiúscula, uma vez que estão entre parênteses e em ordem alfabética crescente. Existem também os casos de citação de citação. É a citação de um texto que tivemos acesso a partir de outro documento. Então eu devo utilizar citação de citação toda vez que eu consulto uma referência, toda vez que eu consulto uma obra, e dentro dessa obra veio uma citação de uma outra obra. Então eu quero citar no meu texto não a obra que eu consultei, mas a obra que o autor que eu estou lendo consultou. Vejamos então um exemplo. Lead, 1988, Apud, Richardson, 1991, página 407, compartilha deste ponto de vista ao afirmar: os estudantes estão enganados quando acreditam que eles estão fazendo pesquisa, quando de fato eles estão apenas transferindo informação factual. O que podemos observar então é que no texto de Richardson, no artigo de Richardson, ele fez uma citação de um texto de Lead. Obviamente eu não tive acesso ao texto de Lead, apenas ao texto de Richardson, então essa é a estrutura com a qual eu coloco. Observem também que tem uma expressão chamada apud, que é uma expressão latim que significa citado por. Algumas referências, alguns textos, eu já vi que eles não colocam a expressão apud, que eles colocam a expressão traduzida para o português, que é citado por. Uma outra dica que eu dou para vocês são as citações de diversos documentos de um mesmo autor ou de autores diferentes com o mesmo sobrenome publicados no mesmo ano. Então imagine que você tem 2 obras diferentes e essas obras foram feitas pelo mesmo autor e têm o mesmo ano de publicação. Ou pode ser até mesmo de autores diferentes, só que coincidentemente esses autores têm o mesmo sobrenome. Então, para que o leitor do seu texto possa diferenciar qual citação está associada a qual referência, eu faço da seguinte forma. Neste caso, as citações se distinguem pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espacejamento, conforme a lista de referências. Então, na frente do ano de publicação, eu coloco a vogal A. E no segundo texto, eu coloco a vogal B. Depois, lá nas minhas referências, quando eu for referenciar a minha citação, eu preciso também colocar a vogal A e a vogal B na sua correspondente, para que o leitor consiga fazer a correta associação da citação e da referência, ou seja, da fonte consultada. Agora, uma outra possibilidade, bem menos comum, é a citação de obras sem indicação de autoria. Então, pense na seguinte situação. Você vai consultar um texto, geralmente são textos da internet, e nesse texto não possui autoria. Obviamente, isso não é recomendado, a não ser no caso de historiadores, a não ser no caso de situações muito específicas dentro da área acadêmica. Nesse caso, a citação é realizada com a primeira palavra do título, seguida de reticências, seguida da palavra de publicação do documento e das páginas da citação. No caso, citação direta, separados por vírgula e entre parênteses. Se o título se iniciar com um artigo definido ou indefinido ou monossílabo, este deve ser incluído na indicação da fonte. Então, vejamos o seguinte exemplo. Eu extraí esse texto, tal como ele está na minha fonte. Em Nova Londrina, Paraná, as crianças são levadas às lavouras a partir dos 5 anos. Então, como nós percebemos, isso é uma citação direta e obrigatoriamente eu preciso colocar o número de página, que no caso é na página 12, só que esse texto que eu consultei, ele não possui autoria.
Então eu vou pegar o título do texto, que no caso começava com nos canaviais. Obviamente esse não é só o título do texto, o título do texto ele é maior, mas eu extraio apenas a primeira palavra-chave. E como eu disse anteriormente, se vier com um monossílabo, se vier com um artigo definido, por exemplo, um o, a, umas, eu incluo essa palavra e incluo a segunda palavra-chave do meu texto. Então ficaria nos canaviais, que é o título do meu texto, e coloco a reticências, que são 3 pontinhos, vírgula, o ano de publicação, vírgula, P ponto, que significa a página extraída, e 12, que é o local, a página de onde eu extraí o meu texto. Agora vamos ao pulo do gato. Outra dica que eu deixo a vocês são os colchetes. Eles são usados para indicar interrupções ou supressões do texto, acréscimos ou comentários, dúvida ou destaque, sem grifo original, grifo meu, etc. Então, toda vez que você quiser fazer uma intervenção dentro de uma citação direta, você faz isso utilizando colchetes. Isso demonstra que o que está dentro do colchetes é uma indicação sua e não do autor com o qual você consultou a obra. Então vejamos o seguinte exemplo. Assim como a psicanálise empresta seus conceitos, aí eu coloco entre colchetes, para auxiliar, então é uma inclusão que eu, enquanto escritor, estou fazendo no texto consultado. Então, esse para auxiliar não veio da fonte original, é eu que estou incluindo ela. E por se tratar de uma citação direta, eu preciso colocá-la entre aspas. A biblioteconomia a desvendar caminhos que a levarão ao entendimento da dinâmica. Quando eu coloco colchetes com reticências, significa que eu suprimi, que eu extraí uma parte dessa frase ou desse parágrafo que eu não vi relevante, que eu não vi necessária incluí-la. Seguimos. Produzir mudanças benéficas, e aí eu coloco um ponto de interrogação, uma vez que eu não sei quais são essas mudanças, o escritor da obra ele não me enumera, ele não me aponta quais seriam, e por isso eu me incluo no texto colocando esse ponto de interrogação. Instrumentalizando seus profissionais na tarefa impossível. Aí eu já coloco uma exclamação para dar uma ênfase nesse impossível, de educar, de formar sujeitos capazes de se autossuprirem de saber. Então esse texto ele veio de 3 autores, que é do Mendes, Cruz e Kurt, publicado no ano de 2005, na página 18. E quando eu coloco aí sem grifo no original, significa que o texto que eu grifei acima, né, ele não veio com esse grifo. Eu que incluí para dar um realce, para chamar a atenção do leitor sobre esse ponto. O que eu estou colocando aqui para vocês, então, são algumas dicas, algumas possibilidades, ou mesmo quando vocês forem ler algum texto que tenham essas expressões, que tenham esses sinais, vocês já conseguirão identificar do que se trata e por que eles foram inseridos, por que eles foram incluídos ali. Bom, e vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como fazer citação, levando em consideração os postulados da ABNT. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima aula.